Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, o versículo 12. Filipenses capítulo 2, versículo 12. O apóstolo Paulo, ele toca numa questão que eu tenho enfatizado muito, mas só para nós criarmos uma linha de raciocínio, nós vamos ler esse texto. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Paulo toca numa questão, eu havia dito na aula passada que Paulo toca numa questão que ele só toca na carta aos Filipenses. Em nenhuma outra epístola ele faz menção do que ele falou aqui no capítulo 2, quando ele diz: desenvolvei a vossa salvação. Aí vem aquela pergunta, porque a exegese ela nos ensina a trabalhar com perguntas, a exegese nos ensina a trabalhar com questionamentos, nunca com respostas, e sempre com perguntas. E vem aquela pergunta: o que significa desenvolver a salvação? Quando nós olhamos todo o contexto de Filipenses, nós vamos ver que Paulo está sempre apontando para Cristo Jesus. Ele está sempre mostrando Cristo Jesus, e no capítulo 2 ele concentra na pessoa de Cristo e ele diz: desenvolvei a vossa salvação. Aí ele começa a falar de coisas muito profundas, que eu havia dito semana passada, que a teologia, quando chega no capítulo 2, desculpe, do versículo 5 em diante, isso tem muita discussão sobre o assunto, principalmente quando Paulo fala a si mesmo se esvaziou. Essa expressão se esvaziou, ela tem muita discussão na teologia e é um assunto que não cessa, que não consegue fechar. Eu expliquei semana passada, não tem necessidade de eu ficar repetindo aqui uma coisa que já foi não muito bem explicada, mas que foi, pelo menos tentei explicar para vocês alguma coisa nesse sentido. Aí no capítulo 2, versículo 7, Paulo diz que desenvolver a salvação é imitar a Cristo. Ele diz no versículo 5, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Jesus. Ou seja, tem que haver um sentimento parecido com o sentimento de Cristo. No versículo 6 ele diz: ele subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. E no versículo 7 ele diz: a si mesmo se esvaziou. Eu expliquei isso semana passada. Ele se esvaziou assumindo a forma de servo e reconhecido em figura humana. E no versículo 8 ele diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Eu até dei o exemplo de Saul, que Samuel disse para ele que o obedecer é melhor que o sacrificar. E Paulo também diz que Jesus foi obediente. Ele foi obediente. Aí ele conclui dizendo no versículo 8, obediente até a morte e morte de cruz, que foi onde eu quero dedicar tempo hoje à noite a nós. E Paulo diz: desenvolver a vossa salvação, desenvolver a salvação, e se desenvolve a salvação olhando para Cristo, imitando a Cristo de que forma, de que maneira? Tendo o mesmo sentimento que ele teve, se esvaziando como ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, se humilhando e obediente até a morte e morte de cruz. Paulo, ele teve um diferencial dos outros apóstolos. Por quê? Paulo teve uma visão da cruz. A visão que Paulo teve foi uma visão muito dilatada, muito abrangente, muito larga. Os apóstolos, por terem andado com Jesus e talvez por terem visto aquele trauma, terem visto aquela visão traumática da crucificação, aquela cena horrorosa de sofrimento, de surra, de castigo, de xingos, gusparada, de apanhar com chicote, sangue para todo lado, talvez por causa daquela visão traumática da cruz, limitou um pouco o conhecimento deles, ou o argumento deles sobre a cruz, porque eles ficaram impressionados com o que viram. Então eles relataram somente o fato. Mas Paulo não. Paulo ele tinha o conhecimento da cruz,
mas ele viu por trás de tudo isso, ele viu de uma forma mais ampla, muito mais aberta, muito mais dilatada. Então a visão que Paulo tem da cruz é uma visão muito mais larga, muito mais alta e muito mais profunda que qualquer pessoa teve no Novo Testamento. Nem os apóstolos tiveram uma visão tão madura da cruz como o apóstolo Paulo teve. E não apenas ele conseguiu ver, ele viu todo o escopo, ele viu por trás, ele viu os meandros, ele viu o sentido da cruz. E além de ver o sentido da cruz, ele consegue escrever e ele consegue explicar isso. A explicação que ele nos dá, ela é eficiente e ela é suficiente. Então Paulo, ele tinha uma visão muito larga, muito ampla da cruz de Cristo. Ele não se limitou ao fato, ele não se limitou à crucificação em si, mas ele viu o que acontecia no mundo espiritual por trás daquele ato. Ele conseguiu ver o que estava acontecendo por trás, no mundo espiritual, por trás daquele sofrimento de Jesus na cruz do Calvário. Ele conseguiu ver e ele conseguiu explicar. E Paulo, então, ele coloca em todas as suas epístolas, praticamente, ele dá ênfase àquela questão da cruz em Cristo Jesus. E em Filipenses isto não é diferente. Em Filipenses ele diz, desenvolvei a vossa salvação, e ele diz, olhando para Cristo, porque Cristo foi obediente, e a obediência dele o levou à cruz. A obediência não é ficar falando amém e aceitando tudo que é feito em nome de Deus. A obediência, ela me leva para um único lugar. A obediência, ela me leva à cruz. Então Jesus foi obediente, como diz Paulo, e obediente até a morte e morte de cruz. Pois bem, nós vamos ter que ver alguns textos para a gente poder entender a mentalidade de Paulo, para nós podermos tentar entender a visão que Paulo tinha da cruz do Calvário, a cruz de Cristo. Paulo tinha uma visão muito madura da cruz, e isso é importante para mim, e isso é importante para você, isso é importante para todos nós, se nós quisermos então sermos cristãos melhores. Eu sempre tenho dito isso. Filipenses traz uma proposta de melhoras. Melhora existencial, melhora espiritual, ela melhora o ser humano. E nada melhor do que melhorar o ser humano do que indo para a cruz. A cruz precisa ser precisa deixar, melhor direi, de ser objeto de enfeite, de colar, de brinco, de parede. Ela tem que ser, o sentido real dela não é esse, o sentido real dela é o seu efeito espiritual por trás. Existe um livro muito bom que fala sobre a cruz, que é um livro de John Stott, chamado A Cruz de Cristo. É muito bom esse livro. Se você não leu, vale a pena você ler esse livro. Faça esse investimento. Invista em conhecimento, adquira conhecimento, porque conhecimento é poder. Então, John Stott escreveu um livro muito bom chamado A Cruz de Cristo. É um livro grosso, mas é uma leitura muito boa, não é uma leitura cansativa, e você vai aprender muita coisa sobre a cruz de Cristo. E John Stott diz uma coisa interessante. Ele usa um argumento interessante em seu livro. Ele diz assim, como que pode um objeto que era usado como tortura e vergonha, como que pode um objeto que era usado como tortura e vergonha, como uma exposição da degradação humana, a cruz, e Deus pega esse símbolo, Deus pega esse artefato de vergonha, e ele converte isso em símbolo de vida, de vitória, em símbolo de transformação. É impossível você olhar para uma cruz em qualquer lugar que seja e você não lembrar de Jesus. Não tem jeito. Você olha uma cruz, você automaticamente associa a Cristo Jesus, porque viraram sinônimos. Jesus e cruz são coisas que não se separam. Não é verdade? Então John Stott faz esse argumento que eu acho interessante, que eu estou trazendo aqui para vocês. Pois bem, Paulo tinha uma visão diferenciada da cruz de Cristo. Vamos lá, vamos abrir alguns textos da Palavra de Deus para a gente poder criar uma linha de raciocínio, para a gente entender qual que era a visão do apóstolo Paulo sobre a cruz de Cristo. Vamos lá. 1 Coríntios, no capítulo 1, nós vamos ver alguns textos agora fora de Filipenses, para que a gente entenda onde Paulo queria chegar. 1 Coríntios, no capítulo 1, 1 Coríntios, no capítulo 1,
1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 e o versículo 23. Deixa marcado Filipenses aí, mas vamos lá. 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 22 e o versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 e 23. Todos acharam aí? Ok? Então vamos lá. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo, crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Versículo 22, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria ou buscam filosofia. Paulo pega emprestado um fato histórico que aconteceu lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, quando os fariseus chegam para Jesus e eles falam assim: mostra-nos um sinal dos céus e nós creremos em ti. Mostra-nos um sinal vindo do céu e nós creremos em ti. Aí no versículo 4 de Mateus, capítulo 16, Jesus fala assim: uma geração má e adúltera me pede um sinal. A natureza humana queria e quer um sinal para poder crer em Deus. Aí Jesus começa a discursar, lá em Mateus capítulo 16, aí Jesus começa a discursar e ele começa a falar sobre o seu sofrimento, sobre a sua cruz, a sua morte, e ele diz da ressurreição: convém que o Filho do Homem vá, padeça na mão dos homens, seja crucificado e morto e ressuscite. Ele deu uma garantia de que iria ressuscitar. Aí Mateus registra um detalhe. Mateus diz assim, que Pedro pega Jesus em particular e o leva em particular. Pedro pega Jesus e o leva em particular e diz assim: de modo nenhum deixaremos ou deixarei isso te acontecer. Aí Jesus dá uma resposta frontal, uma resposta dura. Jesus disse: arreda Satanás, porque não cogita das coisas dos homens, não cogita das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Que tenho eu contigo? Arreda Satanás. Observe que em Mateus mostra duas realidades: a humana e a espiritual. A humana pede um sinal para Deus. Nós queremos um sinal. Nos dê um sinal que nós creremos em você. Aí depois vem Pedro e leva Jesus em particular e diz assim: nós não vamos deixar o Senhor ir para a cruz. Aí Jesus viu o que estava por trás disso. E Jesus disse: arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Não tenho nada contigo. Então observe que Paulo, ele pega esse fato histórico e Paulo escreve Corinto e Paulo diz: os judeus pedem um sinal e os gregos pedem uma sabedoria. Ou seja, o místico, o transcendental e o espiritual quer que Deus dê provas da sua permanência, da sua presença, melhor direi, entre os homens em Cristo Jesus. Paulo diz isso. Aí Paulo diz: olha, a natureza humana ela pede um sinal. Aí a razão pede uma explicação lógica, a sabedoria. Os gregos pedem sabedoria. E o mundo espiritual, Satanás diz: você não pode ir para a cruz. Olha para você ver a jogada, tanto que é interessante. Nos dê um sinal. A natureza humana pede: nos dê um sinal. A sabedoria, a filosofia pede: nos dá uma razão lógica para crermos em ti. Porque não tem logicidade, não tem lógica explicar Cristo Jesus. Não tem lógica. Aí Satanás vem e diz: nós não vamos deixar você ir para lá. Aí Jesus disse: arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. E quais são as coisas dos homens? Nos dê um sinal. Não vá para a cruz. Só nos dê um sinal. Nós não queremos um Cristo crucificado. Nós queremos um Cristo que faça sinais.
Nós queremos um Cristo que faça milagres. Parece que Paulo estava visualizando os nossos dias, né? Porque hoje a mensagem da cruz foi deixada de lado, ela foi execrada, está havendo um apartheid, a cruz de um lado e o Cristo sem cruz de outro. E Paulo então diz, os judeus pedem um sinal, os gregos pedem sabedoria. Aí ele diz, nós pregamos o Cristo humilhado, o Cristo crucificado. Agora voltando para Filipenses, no capítulo 3, Paulo ainda continua argumentando sobre essa questão do porquê da importância da cruz. Por quê? Porque a cruz, ela confronta o ser humano na sua essência. A cura existencial para o homem não é na religião, não é na filosofia, não é na busca de sinais. A cura existencial para o homem está na cruz. Cruz não tem nada a ver com religião. É a religião que se apropriou desse símbolo e faz dele um discurso. Mas não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com espiritualismo, espiritualidade barata. É um fato. É um fato. E Paulo escrevendo lá em Filipenses capítulo 3, volte comigo para lá. Filipenses no capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Veja se não há, nós vamos ler o texto e veja se não há aí muita comparação com os dias de hoje, equivalência com os dias de hoje. Filipenses capítulo 3, versículo 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo estava alertando a igreja filipense sobre os inimigos da cruz de Cristo. E quais são as evidências dos inimigos da cruz de Cristo? Como que eu identifico os inimigos da cruz de Cristo? O versículo de número 19 diz: o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com coisas terrenas. Eles só se preocupam com coisas terrenas. O Deus deles é o ventre, o estômago. A palavra ventre no grego é estômago. Eles se alimentam, essa retroalimentação, eles ficam comendo apenas aquilo que lhes dão prazer. O Deus deles é o ventre, eles cultuam o ventre. Na Grécia existia isso. Na Grécia existia, havia muito isso, dessa questão de cultuar o ventre, desse negócio de ter um frisson com essa área do corpo humano. Na Grécia, em Roma, isso era muito comum. E Paulo diz, o Deus deles é o ventre. Eles vivem para satisfazerem o ventre. Eles vivem em função do ventre. E Paulo diz, olha, o Deus deles é o ventre. E que mais que diz o texto? O Deus deles é o ventre. E a glória, a sua glória, está na sua infâmia. Ou na falta de fama. A glória. Qual que é o fim principal do homem? Adorar a Deus e glorificá-lo. O homem pega a glória e o inverte. E a inverte. E fala, a glória do homem está na sua infâmia. Quanto mais depravado for, mais popular a pessoa se torna. Não é assim nos dias de hoje? É só você ligar a televisão que você vai ver. Você vê que aquelas pessoas que menos caráter têm, que menos respeitabilidade, que menos referência de algo bom e positivo, elas que têm mídia, elas que têm ibope, elas que têm a visão secular da sociedade, elas que têm o ponto de vista, elas que são a referência principalmente para a juventude nos dias de hoje. Principalmente. Hoje em dia é assim. E Paulo chama essas pessoas de inimigos da cruz de Cristo.
Olha a visão que Paulo tinha. Olha a visão que Paulo tinha. Paulo diz assim, olha, o Deus deles é o ventre. Eles vivem em função dos seus prazeres. Tudo que eles fazem ao levantar, ao deitar, eles vivem em função dos seus prazeres. Não é pecado sentir prazer. Não podemos ter essa dicotomia, essa ambivalência. Não podemos achar que sentir prazer é algo feio, nojento, é algo sujo. De forma nenhuma. Deus criou o homem para ter prazer. O prazer foi feito para o homem. Isso é uma necessidade biológica. Isso é uma necessidade biológica, uma necessidade existencial. Não há problemas em termos prazer. Se você quer saber uma visão madura sobre esse assunto, leia um livro chamado Teologia da Alegria, de John Piper. Esse livro é muito bom, que ele fala sobre o prazer do sexo, o prazer do dinheiro, o prazer das coisas. Ele fala de uma forma muito madura sobre esse assunto. Teologia da Alegria. Vale a pena você ler esse livro. Não é pecado sentir prazer. Não precisamos ter vergonha. Mas o problema é a forma como se tem prazer. É aquela busca frenética, desequilibrada, que passa por cima dos outros, que atropelam os outros, que usa o outro como objeto, que usa o outro apenas como objeto de uso pessoal e momentâneo e pronto. Não vê o indivíduo como indivíduo, não vê o indivíduo como ser, não vê o indivíduo como pessoa. E Paulo diz, olha, essas pessoas, elas são inimigas da cruz e elas ficam preocupadas apenas com coisas horizontais, elas ficam preocupadas com coisas terrenas. Elas querem apenas ganhar, elas querem apenas ter, elas querem apenas receber, elas querem apenas para si, elas ficam comendo e nunca que se saciam, existencialmente falando. E Paulo diz, essas pessoas, elas são inimigas da cruz de Cristo. Então Paulo está mostrando o porquê da cruz de Cristo. Veja que a visão dele é muito ampla. Aí Paulo diz que é na cruz que está a solução para o ser humano. Não é na religião, não é na igreja, não é na doutrina, não é na confissão, a confissão positiva, não é nada disso. A cura para o ser humano, enquanto ser humano, como ser humano, a cura está na cruz de Cristo. É o problema que eu falei, o problema é que a religião tomou posse desse símbolo, desse fato, e religiosizou isso. E estragou isso. E estragou. E vinculou a cruz à vergonha, à imoralidade, é muita coisa que não presta. Aí quando Paulo escreve Colossenses, nós vamos estudar Colossenses futuramente, mas os argumentos de Paulo em Colossenses, eles são muito frontais, eles são muito fortes, eles são muito radicais. Eles são. Abra aí Colossenses comigo. É só você passar algumas páginas para frente. Colossenses capítulo 1. Olha para você ver a radicalidade, não o radicalismo, mas a radicalidade da cruz de Cristo. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Olha para você ver como que é forte esse argumento, olhando com essa ótica, a ótica da cruz. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A ideia aqui no grego é de que ele foi lá, ele foi no império das trevas e nos tirou de lá. Ele foi lá no império das trevas e nos tirou de lá. E nos transportou, presta atenção no verbo, e nos transportou. Ele foi lá e nos tirou, e nos transportou, daí nasceu a palavra transporte. Nos guiou, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele foi no império das trevas e nos tirou de lá, e nos transportou, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O texto continua. No qual nós temos o quê? A redenção,
a remissão dos pecados. O que é redenção? O que é redenção? Nós não sabemos o que é redenção porque nós não cantamos mais. Me fala uma música que fala de redenção. Me fala uma música que fala de redenção. Os cantores não sabem nem o que é isso. Qual a última vez que você ouviu pregar sobre redenção? Nossos púlpitos não falam de redenção mais. Não se fala de redenção mais. Só se fala de ficar rico, ficar menos feio, menos pobre. Mas redenção, tem pastores aí que nem sabem o que é isso. A palavra redenção significa a libertação completa mediante o pagamento de um preço. A redenção significa a libertação completa mediante o pagamento de um preço. O que Jesus disse na cruz? Está pago. Está consumado. Tetelestai. Está pago. Foi o que Jesus disse na cruz. E Paulo diz, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a libertação completa mediante o pagamento de um preço, a remissão, a lavagem, a limpeza dos pecados. Na cruz. E ele continua. Ele diz mais, Colossenses capítulo 1. Diz mais. Colossenses capítulo 1. O versículo de número 16 em diante. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Até Satanás foi criado para ele. A gente não entende isso. Quando estudarmos Colossenses, eu vou tentar explicar isso. E diz mais: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Aí vem o argumento final, versículo 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Paulo está dizendo, olha para você ver, vou só dar uma pincelada. Depois, quando estudarmos Colossenses, nós vamos ver isso. Ele reconciliou consigo mesmo tudo sobre a terra. Na cruz, Jesus salvou o mundo, o cosmos. Ele salvou toda a criação. Não foi apenas o homem. Ele salvou, está dizendo, versículo 20. Reconciliasse pelo sangue da cruz tudo sobre a terra e sobre o céu. Está dizendo o texto, ele reconciliou tudo. Olha para você ver como é que Paulo tinha uma visão, por isso que eu digo, dilatada da cruz. Olha o que ele viu por trás daquele fato. Ele reconciliou, ele pagou o nosso perdão e o perdão do mundo. Aí você consegue entender que Deus amou o mundo de tal maneira e nos deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a justiça eterna. Por isso que Paulo dizendo, acho que em Corinto, Romanos, que Paulo diz assim, que a criação geme esperando o dia da volta de Cristo. E Paulo está dizendo isso, Paulo está dizendo, olha, tudo foi criado por ele, para ele na cruz, para ser completado na cruz, quer principados, quer tronos, quer soberanias, reis, césares, Satanás, o mundo espiritual, tudo foi criado por ele e para ele. É o que Lutero disse, que muitos teólogos coçam a cabeça, né? O diabo é o diabo de Deus. Lutero disse isso. O diabo é o diabo de Deus. Aí muitos espernearam com o negócio. Deu urtiga.
Mas depois a gente discute isso, não vou entrar nessa questão para não sair do tema. E Paulo não para por aí. Paulo, além de dar esse saculejo, Paulo ele continua. Aí no capítulo de número 2. Capítulo 2 de Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Paulo diz assim. Pode ver que é a mesma ideia de Efésios capítulo 2, versículo 1. Se você prestar atenção, é a mesma ideia. Só que com uma certa linguagem diferente. Mas Paulo está dizendo aí no capítulo 2, versículo 13 de Colossenses. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Todos. Perdoou todos os nossos pecados. Ponto e vírgula. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente na cruz. Ele removeu inteiramente na cruz. Olha para você ver o que Paulo está dizendo aí. O escrito de dívida. Hoje em dia, dívida é um grande negócio. Hoje em dia, dívida é um grande negócio. Quem controla a dívida, controla o mundo, politicamente falando. Hoje as coisas são feitas para nos endividar. E dívida é um negócio complicado. Dívida tira o sono, dívida estraga casamento, dívida causa suicídio. Dívida não é um negócio fácil. E hoje tudo facilita para que tenhamos dívida, não é isso? Você vai comprar, não, pague em 50 vezes, 80 vezes, não é assim? Então, 12 vezes. Nós dividimos no cartão, nós dividimos para você. Se endivide com a gente. Põe a sua alma aqui no vidrinho, a gente vai guardar para você. Quando você acabar de pagar, a gente devolve. Não é assim? Dívida não é um negócio fácil. Para aqueles que têm vergonha na cara, já viu quando você passa por uma pessoa que você está devendo, tanto que é constrangedor? Primeira coisa que você faz é dar um justificativo, não esqueci de você não, falar pagar. Não é assim? A gente arruma desculpa, não esqueci de você não, eu vou te pagar, viu? Na hora. Agora imagina dívida com Deus. Com Deus, como é que se paga? E o versículo de Colossenses, no capítulo 2, versículo 14, Paulo diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e essa dívida constava de ordenanças, ou seja, de religiosidade, com penitência, com promessa, com votos e todos os seus afins. E Paulo diz, e nos era o quê? Prejudicial. Ao invés de melhorar o homem, só piora. Só vai fazendo o homem descer buraco abaixo. Só vai cavando e descendo. E Paulo diz, ele tirou a dívida, pagou inteiramente, completamente, absolutamente, e ele pagou na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Lembra desse hino antigo? E foi lá que Paulo diz que Jesus pagou a nossa dívida. Aí no versículo de número, sem óculos não enxerga, versículo número 15. E despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo. Aonde Satanás, onde Jesus triunfou sobre Satanás?
triunfando deles na cruz. Foi na cruz que Jesus venceu Satanás. Mateus capítulo 16, depois que a carne pediu, dá-nos um sinal, o Deus deles é o ventre, nós queremos em ti. E Satanás usou Pedro e disse, não vá para a cruz. Jesus olha para os seus discípulos e diz, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Olha a profundidade da visão que Paulo tinha da cruz de Cristo. Tudo foi criado por Ele, para Ele e por intermédio dEle. Quer principados, quer potestades, tronos e soberanias, reis e reinos, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele, com o sangue na cruz, Ele pagou, Ele é a redenção. Aí, escrevendo aos Colossenses, Paulo diz que Ele é o quê? Ele venceu Satanás na cruz. Não se vence a carne, não se vence Satanás com campanha, não se vence Satanás com voto, não se vence Satanás com jejum, não se vence Satanás com promessa, não se vence Satanás de joelhos, de cabeça para baixo, rolando de jeito que você quer que seja. Se vence Satanás na cruz de Cristo. É lá que nós temos que nos esconder. É na cruz. É na cruz que se vence a natureza humana. É na cruz que se vence a filosofia que quer apenas uma explicação lógica, racional. É na cruz que se vence a Satanás. É o que Paulo está dizendo. Quando estudarmos Colossenses, eu vou explicar para vocês por que Paulo disse isso aqui em Colossenses. Por causa, na cidade de Colossos tinha uma questão mística por trás disso. E Paulo está dizendo, olha, é na cruz que se vence o homem, a natureza humana, as pulsões. Thomas Hobbes, um filósofo chamado Thomas Hobbes, ele disse uma frase interessante. Aquela frase talvez você conheça ela. Homo homini lupus. O homem é o lobo do homem. Já ouviu essa expressão? O homem é o lobo do homem. Quem disse isso foi Thomas Hobbes. E ele dizia que o homem é mau por natureza. A natureza do homem é má. Você perguntou para mim como é que se explica biblicamente o que aconteceu hoje, essa tragédia ontem, né? Ontem, a tragédia dos meninos entrarem lá na escola e matarem aquele tanto de gente. Aonde está a cura para isso? É simples, mas não é simplista. A cura para isso está na cruz. Porque é a cruz que faz a cirurgia no caráter do homem. Não é religião, gente. É a cruz. A cruz não é a cruz por causa da religião. A religião tenta ser o que é por causa da cruz. É diferente. E eu vou terminar citando o que Jesus falou na cruz. Quando Jesus foi morto. Que tentaram tirá-lo de lá. Um apóstolo tentou tirá-lo de lá. Se o apóstolo tentou tirá-lo de lá, imagina o que sobra para nós. Pedro disse, não te deixaremos isso te acontecer. Aí Jesus disse, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Aí foi na cruz que Jesus disse, Deus meu, por que me desamparaste? É na cruz que eu tenho a liberdade de perguntar, por que Deus? É na cruz. É lá que eu tenho a liberdade de dizer Eloi, Eloi, ou Eli, Eli sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparou? É na cruz que eu posso fazer perguntas para Deus. Esse tipo de pergunta. Aí ela tem lógica, quando ela é feita na cruz. Quando eu vou para a cruz, toma a sua cruz e siga-me. E eles disseram, desce daí. Se você descer daí, nós queremos em ti.
É naquele momento da existência em que Deus se cala. Se nós estivermos na cruz, quando Deus se cala, para aqueles que estão na cruz, haverá um momento em que Deus vai se calar. Para aqueles que não estão na cruz, também haverá um momento em que Deus vai se calar. Eu já até expliquei isso aqui uma vez, mas vale a pena repetir. Que quando Jesus foi batizado, aquela festa, Jesus batizado, o céu abriu, o Espírito Santo desceu, parecendo coisa do Velho Testamento dos dias de Moisés. Era um trem esquisito, era um show que ninguém consegue replicar aquilo. O céu abre, imagina o céu abrindo, gente. Imagina o céu abrindo. Aí o céu abre e o Espírito Santo desce na forma de pomba, como pomba, ele desce. Aí o Deus que era contado nas histórias de pai para filho, cantado nos salmos, a voz de Deus, que era comparado às muitas ondas, que era comparado a trovões, a voz de Deus que era forte, que o homem tinha medo. Esse Deus, depois de 400 anos de silêncio, esse Deus fala: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Eu fico pensando como que esse povo não foi embora para casa depois daquele dia. Ninguém foi embora normal para casa depois daquele dia. A gente vê um eclipse, a gente fica bobado. Nossa, um eclipse, todo mundo fica vendo o eclipse, fica todo mundo... Lembra quando passou o cometa Halley? Eu acho que foi na década de 80 que passa o cometa Halley. Todo mundo queria ver o cometa Halley. Agora o céu abriu. O Espírito Santo desce e fala: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Na cruz, Deus não falou nada. Jesus disse: por que me desamparaste? Há uma discussão na teologia, eu não vou entrar nela aqui, mas só vou citar para que a gente... Há uma discussão na teologia que diz que a Trindade sofreu uma ruptura quando Jesus foi crucificado. Eles são inseparáveis, mas na cruz houve uma separação ali, Deus teve que calar e Jesus assumiu sozinho. Existe uma outra linha que Jesus não houve essa ruptura, ele se sentiu desamparado, que é a que eu acho que aconteceu mesmo. É impossível a Trindade sofrer uma ruptura, uma cisão, mas Jesus se sentiu desamparado, que é terrível também. Por que me desamparaste? Essa pergunta feita na cruz, ela pode ser feita. Não há problema para isso. E é na cruz que a gente aprende que não é fácil. Eu estou dizendo isso porque eu sinto na pele isso. Para mim não é fácil. Perdoe-lhes. O que é cruz? É sofrimento? Eu vou explicar o que é a cruz. É na cruz que eu aprendo. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso é constrangedor. Isso é cruz. Não é sofrimento. Cruz é quando eu sufoco a minha natureza caída, latente para o pecado, e eu então quero viver como Cristo viveu. Não é penitência, mas é um estado de renúncia constantemente. Convém que ele cresça. Isso é um mistério e eu diminuo. Isso é um mistério, isso não tem explicação. E é na cruz que eu aprendo. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoar é um negócio difícil. Não é fácil. Qualquer pessoa que diga que perdoar é um negócio fácil, porque não tem experiência de vida. Não é. Perdão não é despojando-vos do velho homem, é o que Paulo diz. É para tirar os despojos. Isso não é fácil. Humanamente falando, eu não consigo. Eu não consigo. Humanamente falando. Mas em Cristo vai. Em Cristo é possível.
é na cruz. Perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A gente acha muito bonito, né? Aquela frase que o ladrão da cruz disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino, quando vieres no teu reino, melhor direi. Mas Mateus, contando essa história, Mateus diz que os dois ladrões da cruz blasfemavam contra Jesus. Não era só um, não, eram os dois. Aí depois, um deles se arrependeu e falou: lembra-te de mim. É na cruz que eu vejo as pessoas nos ofender. Aí o ladrão diz: pedi uma coisa para ele, lembra-te de mim. E é na cruz que eu posso dizer: hoje estarás comigo no paraíso. É na cruz que eu aprendo a dizer isso: hoje estarás comigo no paraíso. Aprende a perdoar, né? Aprendo a perdoar aquele que também crucificado me ofendeu. É na cruz que eu tenho a maturidade para saber que também pessoas que foram convertidas também nos ofendem. São seres humanos. São seres humanos. E tem certas ofensas que não... Como é que se perdoa aqueles garotos que entraram na escola atirando em todo mundo? Como que se perdoa isso? Como que se perdoa uma pessoa que violentou alguém sexualmente quando criança? Como que se perdoa isso? Como se perdoa a pessoa que te roubou, que te mentiu, que te traiu, que te ofendeu, que te humilhou, que te bateu, que te machucou, tanto por dentro quanto por fora? Como que se faz isso? Como que se perdoa os bullying? Como que se perdoa as ofensas, os apelidos pejorativos? Como que se perdoa os xingos, os palavrões? Como que se perdoa isso? Como? Por isso esse silêncio sepulcral agora, porque mexeu na alma humana. Porque mexeu nas nossas lembranças mal resolvidas, que estão vivas e latentes lá dentro. Qualquer coisinha elas vêm para fora e vêm com tudo. E vêm arrebentando. Como é que se faz isso? É na cruz que isso é possível. Que resolve. É na cruz que há a cura para o homem. É lá. A religião não tem esse poder, ela não tem essa eficácia, ela não tem essa eficiência. A religião não tem. A religião cria pessoas retardadas na alma, limitadas, limitantes e limitadas. A cruz cria seres livres, seres abertos para o mundo. Gente, o que tem de pessoas machucadas e magoadas não é brincadeira. Feridas, pessoas que foram diminuídas, não fisicamente, mas diminuídas existencialmente, por causa de palavras mal colocadas, que abriram feridas, estão abertas até hoje. Como que se cura isso? É na cruz. E é na cruz que também nós podemos dizer: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. É na cruz que eu não tenho medo de morrer. É na cruz que, ao fechar os olhos, eu sei quem está lá do outro lado me esperando. Você não vai preocupar com a eternidade. Não, de forma nenhuma. Por isso que Paulo disse, no capítulo 1 de Filipenses, o morrer é lucro. Entendeu? Agora a gente consegue entender por que Paulo disse: para mim, o morrer é lucro. Porque ele estava antecedendo o argumento da cruz. Ele sabia, ele via a cruz como um evento, um fenômeno sobrenatural. Por isso que ele diz: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro, e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. É na cruz que está a solução para o ser humano. Eu escuto muito isso, as pessoas falam: procure uma igreja, e não vê isso. Eu preciso procurar uma igreja. Nossa, minha vida está tão difícil. Eu preciso procurar uma igreja.
Gente, isso não resolve o problema de ninguém. É muito bom estarmos como igreja, como corpo de Cristo, porque Ele é o cabeça. Beleza, isso é muito bom. Não estou dizendo que não devemos ir à igreja. Nós temos que ir. Nós temos que ir à igreja, é muito bom. Mas a igreja tem que ser consequência da frequência, daquela ambiência que é a cruz. A cruz de Cristo. Esse estado que eu entro no meu quarto em secreto e em secreto meu Pai me recompensa. É no quarto. Esse quarto é um lugar na cruz. Chama de particular, né? É o particular. É esse lugar onde eu posso ir e eu posso ser eu. É na cruz que você pode ser você. É na cruz que eu tiro as máscaras, a hipocrisia. Por isso Jesus sempre dizia hipócritas, por causa de hipocrisia. Aquela máscara que as pessoas usavam. Era o sepulcro caiado, pintado por fora, bonito. Você vai no cemitério, tem uns túmulos lá, que fala, meu Deus, seu túmulo é mais bonito que minha casa, que meu quarto. Tem estátua, tem porcelana, tem muita coisa lá, limpinho. O túmulo é um negócio bonito. Você entra na internet e você vê aqueles túmulos. Meu Deus, tem cada túmulo nos Estados Unidos que são coisas assim impressionantes. Tem cemitério que a pessoa é enterrada em pé. Tudo gramadinho, né? Quando eu morei em Goiânia, tem um cemitério lá que tem um cemitério lá, gente, você dá até dó de pisar. Não está enterrado, jogar a pessoa do lado de fora, ficar só com a grama, tão bonito que é. Lindo, bem cuidado, não tem um mato. Mas se tirar ali a tampa, meu Deus, é morte, sepulcro caiado. Está caiado por fora. É, cal, pintado de cal por fora, mas por dentro é morte. É na cruz que eu posso dizer, olha para mim. Por isso que Paulo disse, dos principais pecadores, eu sou o principal. É na cruz. A psicologia não consegue, a filosofia não consegue, a ciência não consegue, a sociologia não consegue, a política não consegue, o governo não consegue, nada consegue mudar o homem, nada. A igreja não consegue, a religião não consegue. Mas a cruz dá valor ao homem. É aquilo que Atanásio disse, um dos pais da igreja. Ele desceu ao que somos para nos fazer aquilo que Ele é. Ele desceu ao que somos para fazer de nós aquilo que Ele é. E eu vou terminar citando Mário Quintana. Mário Quintana disse assim que quando nascemos, coloca-se uma estrela. Quando morremos, coloca-se uma cruz. Mário Quintana diz que devia se inverter essas coisas. Quando nasce, põe uma cruz. E quando morre, a pessoa brilha. Entendeu? Interessante essa visão de Mário Quintana, e eu concordo com ela. Ao passar pela cruz, vem o brilho, vem a diferença, vem uma nova vida. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ensine a irmos para a cruz. Que nós vamos para a cruz, porque lá é o nosso lugar. Não é um lugar de madeira, não é um lugar de penitência, não é um lugar de sofrimento. É Cristo. Cristo Jesus. Porque Ele pagou por nós. Então eu só tenho que desfrutar desse pagamento. Não é me penitenciar, não é me autoflagelar, não é me autopunir, não é nada disso. A sua consciência já te pune demais. A sua consciência está te maltratando demais. A sua consciência está te castigando demais. Faz um acerto aí para você dar uma trégua, porque a sua consciência deve estar te machucando demais. E o seu coração? Seu coração deve estar cheio aos frangalhos, cheio de feridas, cheio de machucaduras, cheio de dor, de pré-ocupação. E a sua alma? A sua alma está como? E a sua mente?
E os seus desejos? Tem pessoas que são escravas dos seus desejos. Chama latência, essa pulsão. É o que dizia Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre diz que não existe natureza humana, existe uma condição humana. O homem é condicionado. Ele tem que seguir o fluxo. Como é que está? É na cruz que as coisas vão para os seus devidos lugares. É na cruz que as coisas vão se encaixar. Não se sinta ofendido com o que eu vou dizer, não é uma provocação gratuita, pelo amor de Deus. Mas a cura da alma não está em deixar de me depilar, ou não cortar o cabelo, ou não comer, não beber isso, ou não comer aquilo, ou não fazer isso, ou não fazer aquilo. A cura está em olhar para a cruz e dizer, leva-me para a cruz. Eu quero ir também. Não para ser crucificado. Cada um carregue a sua cruz. É na cruz que está a redenção, a restauração do ser humano. Vamos colocar de pé e vamos orar. O apóstolo Pedro também fala numa carta dele lá, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sim. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Vamos fazer uma oração e vamos orar e vamos pedir a Deus que essa oração ela seja diferente, não por quem ora ou porque nós queremos inventar uma oração diferenciada, não é isso. Nós vamos orar pedindo para que Deus entre naqueles meandros da nossa alma, da nossa mente, do nosso corpo, que precisam de sentir o aroma do sacrifício de Cristo na cruz, que precisam ver o efeito que tem a cruz, que precisa ver a mudança real, palpável, visível e possível que há na cruz. Você quer deixar de sofrer? Você quer deixar de chorar? Você quer deixar sua mente livre? Viva livre, desacorrentada. Não seja como Voltaire que disse, é difícil libertar os tolos que veneram suas próprias correntes. Que tal nós ouvimos o som das correntes rebentando agora e você sendo livre? Liberdade não é como alguém disse que a liberdade é um pássaro voando com gaiola e tudo. Liberdade não é isso. Liberdade, alguém disse uma vez que Cristo inventou a liberdade e a religião inventou a gaiola. Cristo libertou a alma transformando-as em pássaros e alguém criou a gaiola. A religião criou a gaiola. É liberdade. Nós vamos orar aqui, aqueles que estão do outro lado online, assistindo conosco pelo Face, ore conosco, colocando diante de Deus as suas ambivalências, as suas inclinações, dizendo, eu quero experimentar essa liberdade que eu não consigo, mas é possível na cruz. Vamos orar. Senhor Jesus, graças te damos, porque hoje aprendemos que foi na cruz que o milagre aconteceu e ainda acontece. O milagre da transformação, o milagre da redenção, o milagre da renovação, da redenção. Deus, eu te peço por aqueles que aqui estão, que estão sofrendo na consciência, por uma coisa que aconteceu no passado, por aqueles que estão nos assistindo online, que estão sofrendo, traumatizados na vida. A vida tem sido de sabor em cima de dissabor, choro, lágrimas, pranto, preocupação, nervosismo, inquietação. A vida não tem sido boa para muitas pessoas. Aqueles que estão sofrendo com o desejo da morte, desejando a morte, desejando o suicídio, nós te pedimos que a cruz alcance essas pessoas agora em Cristo Jesus.
Porque é na cruz. Foi na cruz que Satanás foi despojado, destronado. Foi na cruz que a natureza humana foi vencida. Foi na cruz que o homem é curado. É na cruz que existe redenção. É na cruz que existe pagamento da dívida. É na cruz que existe liberdade. É na cruz que nós podemos, ó Deus, viver. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo que o Senhor fez na cruz por nós, dizendo: está consumado. Muito obrigado. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Deus abençoe. Até quinta-feira que vem. Deus abençoe aqueles que estão nos assistindo online. Até quinta-feira que vem também, com a graça de Deus.